Olá, queridos irmãos, que Deus os abençoe. Estou passando aqui para compartilhar com você Mateus capítulo 4, onde nós iremos estudar a respeito da tentação de Jesus, da volta dele para Galiléia, a vocação de discípulos, e Jesus prega por toda a Galiléia e cura muitos enfermos, ok? Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, ok? Abriu sua Bíblia? Amém. Agora eu convido você a estar orando junto comigo, pedindo para que o bom Deus nos dê discernimento e sabedoria para que possamos compreender melhor a sua palavra, ok? Oremos. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui, explicando, lendo, meu Deus, e buscando compreender melhor a tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, nos dá discernimento e sabedoria para que possamos compreender melhor. Pois somente assim, meu Deus, nós iremos te conhecer melhor, Senhor. E somente te conhecendo melhor é que nós poderemos, meu Deus, te adorar da forma devida. Em nome de Jesus eu te peço que ao lembrar das minhas pregações e reflexões, que os meus irmãos não lembrem nem do meu nome, mas que o teu nome seja exaltado para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Bom, Mateus capítulo 4 nos diz assim, A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, Também está escrito, Não tentarás o Senhor teu Deus? Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, Retira-te, Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém,
Judéia e da além do Jordão numerosas multidões o seguiam. Glória a Deus. Olha só. Vamos começar aqui Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. O que Mateus capítulo 4, do versículo do 1 ao 11 quer nos dizer? Olha só. A tentação de Jesus é a contrapartida da tentação de Israel no deserto. Como em Números 14, 34, os 40 dias representam 40 anos. Esse acontecimento relembra Deuteronômio capítulo 8, 1 ao 5. Que Jesus citou em resposta a uma das tentações, novamente, vemos Jesus como verdadeiro ou último Israel, o Filho de Deus. Na verdade, a experiência da nação de Israel foi o tipo, a sombra que apontou para o que Cristo experimentaria mais tarde. A real provação e experiência penosa de Israel, como Filho de Deus, foi concluída por Jesus. O Israel e Filho de Deus definitivo. As tentações que Jesus enfrentou representam os tipos de tentações que todo ser humano experimenta. Aquelas originadas por impulsos físicos, aquelas que apelam para o orgulho e aquelas que advêm de um desejo por posses. 1 João 2,16. Porém, cada uma deles foi também uma tentação distintamente messiânica. Observe que Satanás não apelou somente para a fome ou orgulho em Jesus, mas armou as tentações em termos de um desafio à justa divindade de Jesus. Se és filho de Deus, olha só, né? A forma que ele fala, com escárnio, no capítulo 27, versículo 40, a última tentação apresentou a Jesus com um caminho para o reinado que teria evitado a cruz. Não somente Jesus foi tentado em todos os aspectos que nós somos, Hebreus 4, 15, mas as suas tentações foram muito maiores do que qualquer uma que experimentamos. No entanto, ele não pecou. Seu triunfo sobre a tentação o qualifica de modo inigualável para nos representar diante de Deus como nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote. Hebreus 2, versículo 17. O filho sabe pessoalmente e por experiência própria o que é passar por uma tentação. Jesus foi e é sem pecado. A tentação não nascia nele como acontece conosco. Tiago capítulo 1, versículo 14. Porém, como verdadeiro homem, Jesus foi realmente tentado. Somente a pessoa que resiste à tentação sente a sua força total. Olha só, veja que o diabo, com o próprio Jesus, com o próprio Cristo, né? Ele teve a cara de pau de apresentar coisas das quais só agrada a carne, né? Só agrada a carne. Então ele tentou ele com a questão do alimento, transforma essas pedras em pães. Tentou ele também na questão de poder, glória terrena, né? E depois, enfim, começou a desafiá-lo. Né? Já que tu é o Filho de Deus, então atira-te daqui até lá embaixo. Não está escrito que aos teus anjos dará a ordem, né? Então, veja bem, o diabo, ele fez isso com Cristo. Ele quis tentar Cristo. Agora imagina com todos aqueles que não sabem o que é ler uma Bíblia, com todos aqueles que não sabem o que é orar, não sabem o que é falar com Deus. Então, se você é uma daquelas pessoas que só fala com Deus, só ora nos momentos que você está triste ou quando você está passando por alguma provação difícil, tome muito cuidado com isso. Sabe por quê? Porque vai ter coisas que é da vontade de Deus. Vai ter coisas ruins que vão acontecer na tua vida que é de acordo com a vontade dele, de acordo com a permissão dele. E você pode se frustrar. Porque como você é uma pessoa que só busca a Deus na dificuldade, você sempre vai estar esperando ser socorrido. Mas vai ter situações difíceis que você vai passar que ele vai permitir. E esse é o grande perigo de você ser uma pessoa que não tem comunhão alguma com o Pai. Porque quando você não tem comunhão com Ele, você jamais vai compreender
que Deus tem as suas N formas, né? As suas milhares de formas de agir. E quando você se encontra em um beco sem saída, você termina pelo simples fato. Quando você não tem uma comunhão com Deus, você sempre vai querer tratar Deus como se ele fosse o seu mordomo, né? Como se ele fosse o teu empregado, digamos assim. Mas quando você compreende que Deus é soberano, quando você compreende que o próprio Jesus disse, né? No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, às vezes, as pessoas que têm uma fé rasa, uma fé fraca, sempre vai ficar retraído ali, né? Vai ficar triste com qualquer situação que acontece, porque é uma pessoa que tem uma fé rasa, né? Então, o que eu te aconselho? Coloca isso na tua cabeça. Satanás, ele sempre vai tentar você em alguma coisa, tá? Sempre vai jogar uma tentação de alguma forma em você. O próprio apóstolo Pedro escreveu dizendo que ele, o diabo, vosso inimigo, vive ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem devorar ou tragar. Por quê? Esse é o papel dele. O papel dele é trazer tristeza, desânimo, né, angústia, para que você se afaste de Deus cada vez mais. Mas se você tem uma fé genuína, pode ter certeza que você vai vencer todas as dificuldades que aparecer. Agora, fique atento, porque ele sempre vai tentar, utilizando as coisas que você mais deseja ou necessita, que a tua carne deseja, anseia, né? Poder, necessidades físicas. Então fique atento, lembre sempre disso. Ele fez isso com o próprio Cristo no deserto. Ele tentou ele com alimento físico, ele tentou ele, né, zombando, falando, não tá escrito na palavra, lá no Salmo lá, né? Ele não fala do Salmo, mas eu estou me referindo aqui, que dará ordem aos teus anjos, né? Então, toma muito cuidado com isso. Bom, versículo 4, aí o próprio Jesus vem, né, de toda a palavra. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, essa expressão se refere à palavra de orientação de Deus no deserto e à sua provisão do maná, diferente de Israel. Jesus não abandonou a sua confiança na provisão de Deus, tá? É um ponto super importante aqui. Israel, lá no deserto, quando te viu que só tinha só o maná para comer, eles começaram a blasfemar, né? Começaram a reclamar, né? Moisés, nós queremos carne, né? Eles meio que, a gente já está cheio de tanto maná, certo? Só que diferente de Israel, Jesus não reclamou, né? Jesus, ele não abandonou a sua confiança na provisão de Deus. E eu desejo do fundo do coração que você também seja assim. Eu desejo que você consiga vencer as tentações. Eu desejo que você também confie piamente na provisão divina, ok? E daí, embora Jesus tivesse o poder do Espírito Santo, numa medida plena, ele respondeu a cada uma das tentações de Satanás com uma referência bíblica. Então veja que Satanás atacava Jesus com a palavra de Deus, ele utilizava a própria Bíblia, né? E Jesus rebatia com a própria Bíblia, ok? Então, o poder do Espírito é a palavra de Deus, Efésios 6, versículo 17. E até mesmo Jesus fez uso das Escrituras para obter força em sua batalha espiritual. Olha só, tá vendo aí? O próprio Jesus utilizou a Bíblia em uma batalha espiritual, ok? E aí existem tantas pessoas que vivem falando que Deus vive falando com elas, mas não sabe o que é abrir uma Bíblia para ler, né? Não sabe o que é colocar o joelho no chão para orar. Então fica aí esse exemplo, né? O próprio Jesus utilizou a Bíblia para vencer uma batalha espiritual, ok? Bom, no versículo 5, o pináculo do templo tratava-se provavelmente de uma extensão do muro do templo na beira do ribeiro de Cedron. Joséfo, né, tem antiguidades, na 15.410, referiu-se à queda precipitada do topo desse muro até a base da ravina, né?
Eu tenho ali Joséfo Antiguidades, muito bom. São 3 volumes, tem um livro gigante, tem um menor e tem um fininho, né? O mais importante documento histórico sobre os judeus depois da Bíblia. Se eu fosse você, eu adquiria esse livro. Depois eu vou ver se eu faço um vídeo aqui mostrando para vocês esse box aqui. São 3 volumes ali, ok? Bom, então, versículo 6. Satanás também pode citar a Bíblia, mas é importante observar que ele aqui usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, de um modo exatamente oposto à intenção do salmista. O Salmo 91 exorta seus leitores a confiarem em Deus. Satanás tentou trocar a confiança por um teste que lançava dúvidas sobre a fidelidade de Deus e exigia uma prova visual em vez de fé, ok? Então, veja o tanto que ele é covarde, né? O Salmo 91, ele não é para você desafiar Deus, para colocar à prova a fidelidade de Deus, né, com a própria palavra dele e com todos aqueles que busca cumpri-la, ok? O foco não é esse, né? Então a fidelidade de Deus exigiu uma prova visual em vez de fé, certo? Então Satanás ele sempre vai estar tentando a sua fé, sempre vai estar testando, né, a nossa fé, sempre jogando as iscazinhas dele, e aí se você não tomar cuidado, meu irmão, minha irmã, você termina caindo. A presunção não advém da fé, mas da falta de fé. Olha só, a presunção não advém da fé, mas da falta de fé. Interessante observar que Satanás não prosseguiu para citar Salmo 91, 13. Olha só. Por que Satanás não quis seguir aqui, né? Olha lá, ó. É interessante observar que Satanás não prosseguiu para citar o Salmo 91, 13, o versículo 13. Ele usou o 11 e o 12, mas ele não quis usar o 13. Por que deve ter sido? Vamos olhar aqui? Olha lá. Versículo 13. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, né? A serpente aqui, ela é representando o quê? Quem? O próprio diabo. Então, quando você olha, ele não quis prosseguir, né, citando o Salmo 91 aqui, certo? Ele sabia que quando chegasse no versículo 13 aqui, o negócio ia ficar um pouquinho ruim para o lado dele. Bom, vamos lá. No versículo 7, Israel submeteu Deus a um teste em Massá, Meressa, Êxodo 17, versículo do 1 ao 7. Vamos ver o que é que está falando? Êxodo 17, versículo do 1 ao 7. Êxodo. Vamos lá. Êxodo 17. Êxodo 17. Deixa eu ver também isso aqui. Acho que aqui agora está melhor. Êxodo 17, versículo do 1 ao 7. Vamos ver o que está escrito aqui? Êxodo. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas segundo o mandamento do Senhor e acampou em Refidim, mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não?
né? Mais uma vez o povo aí duvidando da providência divina, da presença de Deus no meio deles. Bom, com todo o zelo, no versículo 10 aqui, com todo o zelo de uma adoração verdadeira, Jesus rejeitou a idolatria messiânica. Ele ordenou que Satanás se retirasse, pois havia conquistado o valente. Bom, Jesus, ele num piscar de olhos, num estalar de dedos, ele poderia ter expulsado Satanás naquele momento. Assim que ele chegasse na frente dele, ele podia ter muito bem. Só que fazia parte do processo ali. Aquela tentação fazia parte do processo. Mesmo Deus, Jesus, sendo Deus, sabendo que não ia dar em nada. Ok? Que ele iria vencer numa boa. Versículo 15 e 16, Galiléia dos Gentios, Mateus enfatiza o enfoque quase que exclusivo de Jesus durante o seu ministério terreno sobre a casa de Israel, no capítulo 10, versículos 5 ao 6, mas o fato de que o ministério de Jesus cumpriu Isaías 9, versículo 2, mostra que o 28 e 19 não foi uma reflexão posterior. O objetivo máximo sempre havia sido que todas as nações fossem esclarecidas. Israel deveria ser uma luz para os gentios, Isaías 60, versículo 3, mas essa tarefa poderia somente ser cumprida na obra de Jesus, o verdadeiro Filho, servo de Deus. Isaías 42, 6. Versículo 17. Daí por diante, essa expressão que também aparece no capítulo 16, versículo 21, provavelmente marca um momento decisivo, a principal mudança de tema em Mateus. A partir daqui, estamos saindo do período de preparação para o ministério público de Jesus. Versículos 18 e 19, Jesus veio para juntar o povo de Deus que se encontrava espalhado. Ele chamou pescadores como discípulos para servirem em sua missão. Jeremias 16, 16, Ezequiel 47, 10. Ele daria a eles melhores redes. Versículo 23, ensinando, pregando e curando. Bom, olha só. O ministério de Jesus envolvia ensinar, pregar e curar. Seu ensino comunicava a natureza e o propósito do reino de Deus. Podemos ver isso no Sermão do Monte, que vai ser o próximo capítulo, capítulo 5. Nas parábolas do reino, capítulo 13. Sua pregação publicou as boas novas de que o reino de Deus estava perto. Como que o reino de Deus estava perto? Já estava perto em Jesus, o Cristo. Então o reino de Deus, quando o próprio João Batista, disse arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista estava se referindo ao próprio Jesus, ao próprio Cristo que estava ali, Então a chegada do reino de Deus veio com o próprio Cristo, em carne e osso ali, ok? Bom, sua pregação publicou as boas novas de que o reino de Deus estava perto e de que seus propósitos divinos na história estavam finalmente se realizando. Sua cura, assim como seu ensino e pregação, eram um sinal de que o seu reino havia realmente chegado. Ele ensinava, pregava e curava, certo? Então, esses são os propósitos dele. Sua cura, assim como seu ensino e pregação, era um sinal de que o reino havia realmente chegado. Versículo 24, Síria, uma referência ambígua. Segundo os romanos, a palavra se aplicava a toda a Palestina, com exceção da Galiléia. Lucas 2:2, um galileu poderia provavelmente ter entendido Síria como referindo-se somente ao território ao norte da Galiléia, do Mediterrâneo até Damasco. Endemoniados. Uma distinção deve ser feita entre endemoniados e a ocorrência de crises resultantes de várias condições médicas. A possessão demoníaca não era um antigo e supersticioso diagnóstico incorreto de doenças, como esquizofrenia ou epilepsia, enfim. Então,
que acontece? Jesus, sendo Deus, ele sabia muito bem quem que realmente tinha uma doença, né? E uma doença física, né? A epilepsia, a esquizofrenia, enfim, para quem estava endemoniado, ok? Então existe uma diferença. Existe uma diferença. Então, assim, eu trabalho numa clínica psiquiátrica e eu vou te falar uma coisa. Existe uma diferença de alguém que está perturbado espiritualmente para alguém que está passando por um problema mental, tá? Infelizmente, algumas pessoas não querem enxergar isso, algumas pessoas não acreditam nisso, né? Existem casos que as pessoas insistem em dizer que aquilo ali é um negócio médico, né? Uma patologia, né? Enfim, e a gente vê que não é, sabe? A gente vê que não é. Mas que nós possamos sempre estar orando, né, por essas pessoas, que nós possamos sempre estar buscando, perdão, que a gente possa estar sempre buscando fazer o que Jesus fez, ensinar, pregar e curar. E aí você pode olhar assim e dizer, poxa, mas como que eu curo alguém, né? Você pode orar por essa pessoa, tá? Você pode orar por essa pessoa. Você às vezes, você pode curar alguém de uma tristeza com um simples abraço, você pode curar alguém de uma frustração com palavras, enfim, né? Nós podemos ser médicos espirituais de diversas formas, tá bom? Então aqui nós finalizamos o capítulo 4 de Mateus, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Então, agora nesse momento eu convido você para estar orando junto comigo, para nós estarmos finalizando esse devocional, essa leitura desse capítulo 4, ok? Vamos lá. Querido Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, graças te damos, meu Deus, por podermos finalizar e estarmos aqui buscando, meu Deus, entender um pouco mais a Tua Palavra. Que assim nós possamos seguir em frente. Pai amado, nos dá força para que possamos, meu Deus, estar sempre meditando na Tua Palavra, de dia, de noite, de madrugada, seja lá qual for a hora, Senhor. E obrigado pela Tua Palavra ter nos alcançado. E que ao lembrar das minhas pregações e reflexões, que os nossos irmãos nunca se preocupem em lembrar do meu nome, Senhor, mas que o Teu nome seja exaltado para tudo sempre. Amém. Glória a Deus. Que o bom Deus abençoe você e sua família com muita saúde e paz. Grande abraço. Até a próxima.